Abre comigo, Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43. A cada 2 meses nós viajamos dentro de um tema, que é o tema da série. E o tema hoje é Oásis. Então, dentro dessa jornada, a gente vai caminhar juntos. Evangelho de Jesus, Lucas 8, 43. Diz o seguinte: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara todos os seus sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. Você sabe o que é um oásis? Água no deserto? Olha, deserto todo mundo sabe o que é. Deserto é um lugar quente, árido, difícil e que ninguém gosta de passar. Mas todos nós, em um determinado momento da vida, vamos ser envolvidos dentro ou no meio de um deserto. E o oásis é um lugar que fica no meio do deserto. E o endereço dele não é muito claro. No deserto não há muita localização geográfica precisa. Mas quando você encontra um oásis, você sabe que aquilo é um oásis. A característica é que um oásis é um lugar de refúgio no meio de um lugar de sofrimento. Oásis é um lugar de descanso, em um lugar onde você precisa por conta do cansaço que o deserto gera. É difícil encontrar oásis, mas quando você encontra, você não quer sair. Você quer ficar ali. O problema é que o oásis, nessa realidade, normalmente ele é um ponto de pausa. É um break, é uma fuga momentânea de uma jornada que não pode parar. Agora, o oásis que nós vamos conversar, ele não é uma fuga momentânea, ele é um refúgio diário. Nós temos um oásis diário, nós esquecemos dele, nós perdemos o caminho, nós mesmo sabendo o endereço, tentamos encontrar outras formas de encontrar aquele refúgio e segurança por conta de algumas decisões que nós tomamos e que às vezes nos fazem sentir que aquilo não foi feito para nós, ou que não somos merecedores daquele oásis. E aí eu até tenho que concordar, porque não somos, é graça. Mas aqui no deserto, o oásis tem o nome de oásis. Aonde nós vamos chegar, o oásis tem outro nome. O nosso oásis tem outro nome. Muito obrigado, vamos de novo. O nosso oásis tem outro nome. Vocês estão dando spoiler da mensagem, gente. Fala para o irmãozinho que não entendeu. Fala assim, é Jesus que ele está falando. Quando tudo está difícil, apenas um oásis consegue acalmar e consolar o nosso coração. Mas quando tudo está bem, nós esquecemos que o refúgio serve para todos os dias da nossa vida. Não é só quando a sede aperta, não é só quando o cansaço. Sabe, a questão é, ou o X da questão para a gente poder entrar na mensagem é: muitos de nós não corremos para o oásis, fugimos dele. É exatamente isso. Muitos de nós não buscamos oásis, nós nos escondemos dele. Por vários motivos, que eu quero talvez elucidar alguns aqui, que em algum momento você vai se identificar. Mas entenda que a maneira que eu conheço sobre Jesus determina se eu quero ou não me relacionar com Ele. A maneira que eu conheço Ele determina muito se eu tenho realmente segurança de abrir o meu coração para Ele em um dia de dificuldade. E eu vou contar algo para você pessoal meu, com meus filhos. Nós viemos a Campinas há uns dias atrás, e o meu filho apanhou no hotel. O João, mais velho, ele estava na atividade da escola, da recreação do hotel, e alguém bateu. Oi, pastor, tudo bem? Alguém bateu nele. E sabe que a gente que conhece os nossos filhos, um olharzinho é uma história bem longa.
E ele voltou um pouquinho mais cedo do que o normal, daquela recreação. E eu percebi no olharzinho dele que alguma coisa estava errada. E aí, naquele dia, a minha paternidade entrou em crise, porque ele não me falava o que tinha acontecido. Eu perguntei para ele: filho, o que aconteceu? O papai está percebendo que você não está normal. E ele dizia: não, papai, não aconteceu nada, está tudo bem. E aí eu perguntei de novo: filho, fala a verdade para o pai, o pai não vai brigar com você, o que aconteceu? E ele disse: nada, pai, não aconteceu nada. E aí a minha esposa chamou ele e falou: filho, a gente está olhando para você e você está disfarçadinho, alguma coisa aconteceu. E ele disse: não, mamãe, não aconteceu nada. Aí a moça que trabalha com a gente, ela saiu com ele para brincar um pouquinho, e ela voltou dizendo o que o João havia confessado para ela. O João estava no parquinho, um menino veio, empurrou ele do brinquedo e deu um tapa na cara dele. Um menino mais velho, e que depois nós descobrimos que o menino era um problema com todas as crianças, não era só com o João. E a gente que é pai, é um negócio que dói, irmão. É óbvio que você não vai conversar com a criança, você não quer ter problemas. Mas aquilo, o que mais me doeu, não foi o fato do garoto ter batido no meu filho, mas foi o meu filho não ter me contado. E eu entrei em crise, eu fiquei tentando entender o porquê, a cabeça do João, por quê? E aí eu descobri na fala dele, ele falou: eu pensei que o papai ia brigar com o garoto. E eu pensei: tá, papai, mas... tá, filho, mas como assim? O pai tá para te proteger. Ele falou: mas papai, você ia brigar com o menino, e eu queria que acabasse. Eu queria que acabasse. Eu não queria continuar. Meu filho tem 4 anos. E aí eu entendi que em algum momento na cabecinha do meu filho, eu plantei uma semente que algumas coisas se resolvem dessa maneira. E que se ele não quer problema, então ele não fala comigo, porque eu vou aumentar o problema dele. E aí eu falei para ele: filho, então o pai vai te explicar algo. Quando você for contar algo para o pai sempre vai saber o que é melhor para você. Mas se tiver alguma postura que você não quer que o pai tenha, por favor, fala para o pai. Se você falar para o pai que o menino bateu, e você falar para o pai que você não quer que eu converse, nós dois vamos resolver juntos, e o pai vai entender que isso você não quer que aconteça. É uma personalidade, tem coisas mais envolvidas aqui. Mas sabe por que eu estou falando isso para você? Porque o meu maior desejo como pai é que o meu filho corra para mim todas as vezes e me conte 100% a verdade. O problema mora aqui. Nós não corremos para Jesus porque não conhecemos Jesus direito. Ou nós fomos apresentados a Jesus de uma maneira deturpada. E nós sabemos que dentro de um universo onde a cosmovisão bíblica, às vezes para um é apresentada de um jeito, para outro de um tanto quanto diferente, aonde os extremos se atraem, o legalismo, a hipergraça, e você fica confuso, você não sabe exatamente aonde está o Jesus que é o real. Porque uns vão colocar como um vilão, outros vão colocar como uma criança sem juízo. Um vai dizer: não, ele pesa a mão, e o outro vai dizer: ele não faz nada. E aí dentro disso, dentro dessas realidades, a gente não sabe o que faz. Então no dia que a gente precisa de um oásis, a gente não sabe se realmente ele é esse oásis, se ele pode. E é aí onde muita gente bate outras portas. Bate portas que atraem destruição. Bate portas que não levam a lugar nenhum. E perdem mais tempo batendo porta do que encontrando verdadeiramente o endereço. E aqui, lindos, nasceu algo no meu espírito. Eu conheci Jesus de um jeito, e hoje eu conheço Jesus de outra maneira. Quando eu conheci Jesus, eu tinha uma visão sobre Ele, e as minhas orações eram conectadas com a maneira com que eu o conheci. Hoje eu conheço Jesus de outra forma, e a minha maneira de orar mudou. Mudou porque agora eu falo com Ele da maneira que eu sei como Ele é. Então eu não preciso esconder nada dele, até porque descobri que não tem nem como fazer isso.
Eu não preciso mudar o tom da minha voz quando falo com Ele, porque sei que Ele conhece a minha voz de todas as fases, desde quando eu era criança, da minha puberdade, da minha adolescência, da minha juventude, e Ele já ouviu a minha voz envelhecida. Eu não preciso mudar a voz quando eu estou na presença dEle. Eu entendi também que eu não preciso sufocar emoções, eu posso abrir o meu coração, porque Ele conhece o meu coração, mas o que Ele mais me deseja é que, mesmo conhecendo os meus olhos, a minha boca revele o que o meu coração talvez tente esconder. Quando eu falo com Jesus, eu não preciso buscar palavras bonitas no dicionário. Basta abrir o coração e falar o que eu estou sentindo. E às vezes nem tem tanta palavra. Às vezes uma oração muito simples conecta muito mais com o Senhor Jesus, por conta da realidade do meu coração. Uma das orações mais gostosas que eu fiz esse ano, foi no começo desse ano. Eu falei para Jesus assim: Jesus, eu acho que eu sei decidir. Eu orando. Eu acho que eu sei decidir. Mas Jesus, posso te falar um negócio? Só eu e Jesus, debaixo de uma árvore. Posso te falar um negócio? Eu prefiro que o Senhor decida por mim. Entenda o que é isso. Eu coloquei no lugar do meu filho, do João. Ele falando para mim: papai, eu acho que eu sei decidir, mas eu prefiro que o Senhor diga o que é melhor para mim. Eu ia fazer: eu sempre quis isso, filho. Bom, Jesus olha para a gente e diz: é isso que eu quero, bebê. Confia em mim 100%, que eu quero fazer tudo novo na tua vida. Eu quero mudar os teus caminhos. Eu quero fazer algo maior. A tua visão é pequena. Foi essa oração. Então, vamos caminhar na palavra. Vamos pregar. Nós lemos um texto onde conta um milagre. Um milagre da mulher do fluxo de sangue. Mas essa história é um milagre dentro de outro milagre. A história começa em Jairo. Lembra do Jairo? Ou quem não lembra do Jairo? O Jairo. Facebook, Instagram, nunca viu? O Jairo, ele tem uma menina de 12 anos que está morrendo. E esse homem, Jairo, preste muita atenção nos detalhezinhos, porque a gente vai ver isso. No final você vai estar vendo o Jairo, você vai estar vendo a menina, você vai estar vendo a mulher, só não vai ver o fluxo, vai ficar pesado. Você vai ver tudo. E o principal, Jesus. É o principal. Bom, o Jairo tem uma menina de 12 anos, que está para morrer dentro da casa dele. E aí Lucas, que está contando a história, diz: Jairo é príncipe da sinagoga. E todos dizem: uau! Jairo é o príncipe da sinagoga. Porque nós somos assim. Nós valorizamos as pessoas porque elas são. Se entrar um famoso aqui, todo mundo fica assim: oh meu Deus do céu. A gente não consegue disfarçar. A gente fica todo empolgadinho. Ai meu Deus do céu, olha isso aqui, tá ali. É igual a você. É igual. Seres humanos são iguais. São todos iguais. Somos todos iguais, lindo. Não importa quem quer que seja. Nós somos todos iguais. Mas a gente coloca importância para uns em detrimento de outros. Se entrar alguém muito famoso aqui, ele vai entrar e todo mundo vai dizer: vai para frente, coloca aqui, ó. Aí a gente fala: olha só, é porque ele é mais importante do que a gente. Porque nós somos assim. Quando a gente tem um amigo rico, a gente faz questão de dizer que ele é rico. É verdade, irmão. A gente fala: eu sou amigo do fulano de tal. Rico. Ninguém perguntou. Sou amigo do fulano de tal. Ele é médico. Aí você fala: ele é médico. Porque a gente hipervaloriza. Então a gente trata de maneira diferente o que nós chamamos de diferente. Isso é subjetivo, mas está na gente. Eu me lembro que uma vez eu fui ministrar numa igreja, anos atrás. E eu me lembro que tinha uma mesa separada para os palestrantes. E eu não estou dizendo que nada disso está errado. Eu só estou dizendo que isso é uma cultura que está dentro da gente. Não estou falando contra a honra. A honra ela é extremamente necessária e é uma semeadura muito poderosa. Mas escute isso. Eu estou nesse lugar. Tem várias mesas com toalhas brancas, uma com toalha preta. A com toalha preta era para os ministros do retiro do lugar. E eu era um dos ministros. E aí estava uma fila gigantesca para sentar, porque não tinham mesas o suficiente. Mas a nossa mesa estava garantida. E aí eu sentei, comi, levantei e ainda tinha gente esperando para comer.
E todos na nossa mesa da toalha preta já haviam comido, levantado e ido embora. Eu achei algo estranho. A mesa permaneceu vazia, mesmo não tendo mais ninguém para comer naquela mesa. Mas a toalha preta era um sinal. Não é para os normais. E aí tinha um garoto sentado. Aí eu falei para ele: por que você não senta ali? Ele falou assim: não, porque aquela mesa é para vocês. Eu falei: mas a gente já sentou e já comeu. Ele falou: não, mas eu não sei o que ele pensou, mas foi santificada a cadeira. Porque nós somos assim. Se nós recebemos 2 convites, um para ir na casa de um pobre e um na casa do rico, você vai aonde, bebê? Você fala para o pobre assim: olha, com licença, infelizmente eu tenho um compromisso. O compromisso antigo surgiu 10 minutos depois entendeu? Porque nós somos assim. A prova disso, e a história está na palavra. A Bíblia diz que quando Jairo chegou, a multidão parou Jesus e abriu um espaço para Jairo chegar, porque Jairo é o príncipe da sinagoga. Então Jairo, ele chega para Jesus e ele é sinistro, irmão. Ele tem uma autoestima interessante. Ele diz: Jesus, minha menina está para morrer dentro de casa. Será que o senhor não pode ir na minha casa? É igual eu chegar para o Neymar assim e falar: você não pode ensinar meu filho a jogar bola? E o Neymar fala assim: aham. Irmão, é que você tem que imaginar que Jesus está rodeado de uma multidão. O rolê estava preparado, desenhado, e o Jairo mudou a rota. Então quando eu olho isso, eu estou tentado a pensar que Jesus talvez pensa parecido da gente. O Jairo, ele é príncipe da sinagoga. É interessante para Jesus ir lá. O network do Jairo vai colocar Jesus em outros lugares. Então a perspectiva que talvez se coloque então aqui a gente pode tentar encontrar uma desculpa assim: não, mas é porque era Jairo, né? Príncipe da sinagoga. Porque Lucas, quando conta, faz questão de dizer que ele é o príncipe da sinagoga. Eu gosto disso. Olha só que coisa. Agora, escuta o que vai acontecer. Então Jesus está indo na casa do Jairo, príncipe da sinagoga. E toda a multidão em volta indo, os discípulos indo. Eu estou imaginando assim na cabeça dos discípulos o seguinte: o rolê está incrível. Porque Jesus vai fazer um milagre na vida da menina. Vai ter festa. Vai ter uma alegria. Jesus vai ressuscitar. O Jairo é rico, príncipe da sinagoga. Então vai ter festa, picanha, igual nós ano que vem. Então vai... Bom, eles estão indo para a casa do Jairo. Desculpe, irmão, perdão. Eles estão indo. E aí, irmão, a Bíblia diz que do nada, uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos, chega por trás de Jesus, toca na orla do manto dele e imediatamente ela é curada. Vamos aos detalhes. Perceba a diferença. Um chega pela frente, a multidão recebe, abre o espaço e ele tem um acesso privilegiado e recebe uma visita. A outra não. A outra chega escondida por trás e não toca em Jesus, toca na orla do vestido de Jesus. Qual é o nome dessa mulher? Não se sabe. Ela tem uma posição importante na sociedade? Não, só uma doença.
Eu não consigo fazer alguma coisa para você falar o uau dela, porque a única coisa que a gente tem é ela está doente há 12 anos. E essa mulher não é normal, ela deve estar muito louca já. Quem é a mulher aqui? Eu aceitei Jesus com 19 anos. E quando eu lia esse texto pela primeira vez, eu não sabia o que era fluxo de sangue. Aí eu casei. E eu descobri da pior forma. Por que vocês estão rindo? Mas pra gente é algo traumatizante. Porque vocês sofrem 5 dias. Se tiver tudo normal, 7, 5, 7, a gente sofre 10. Porque antes de vocês começarem a sofrer, a gente começou antes. Por quê? Porque vocês viram diferente. Cada mulher, eu sei que é um jeito, tem uma mulher que Deus agraciou, não tem TPM. A minha Deus tirou aqui, não tinha, colocou junto nela. E ela fica assim, mesmo. Aí eu pergunto, eu fiz alguma coisa? E ela fala, nada. E eu demorei para pegar a manha dela. Aí eu ficava, mas pelo amor de Jesus, eu preciso saber que eu acho que eu vou até morrer. Eu tô para morrer. Aí ela falava assim para mim, tu já sabe. Eu falei, amor, eu não sei. Ela, aqueles dias. Eu falei, ai. Então agora, irmão, bom, eu descobri até um segredo. A minha esposa está 6 anos grávida já, quase. Gravida, tem filho mamando, na mamá, top. Aí acabou, é grávida de novo. Então daí não tem TPM, aleluia. Só que essa semana. Olha o meu olhar como está cansado. Irmão, é que acabou. Agora, eu também. Chega, porque tá louco, é muito filho, irmão. Não tem como sustentar tanta criança naquela casa. Bom, eu preciso só que você entenda que essa mulher tem isso 12 anos. Há uma mulher que tem 7, ela já não é muito normal. Uma mulher que tem 10. Agora, 12 anos, ela não está normal. Essa mulher deve estar, assim, com vontade de matar pessoas já. Porque ela está indo embora, se esvaindo. E outra, existe a questão da religião. A lei dizia que ela era impura. Então ela não pode tocar em ninguém, ela não pode abraçar ninguém, ela não pode ter convívio social. E tudo que ela toca é considerado impuro como ela. Então ela não pode cozinhar para alguém, porque se ela cozinha, a comida não serve para ninguém, só para ela. Então você imagina que a motivação dessa mulher foi embora, a felicidade dela está distante, ela está enlouquecida, e a palavra diz em Marcos que ela é introspectiva. A Bíblia diz que ela concebe dentro dela, se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Isso é lindo, sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque isso é uma compreensão errada do Evangelho. O que ela está dizendo é, o que eu posso fazer, o máximo, tocar na orla do manto dele. Mas ela está errada. Porque na cabeça dela, ela não pode tocar sequer em Jesus. Porque se tocar em Jesus pode torná-lo impuro. Coitada dela. Coitada dela. Por isso que a maneira que a gente conhece Jesus determina como a gente se relaciona com Ele. Tem gente que chega morrendo de medo. Tem gente que chega com ousadia, confiança. Meus filhos, posso estar conversando com a pessoa mais importante do mundo. Eles puxam e falam assim, papai, Danone. E eu estou resolvendo o maior PO do mundo. Eu paro para dar o Danone para os meninos, porque eu sei que eles não vão parar de me pedir. Eu falo, pelo amor de Deus, para. Aí um joga coisa no outro irmão, eu falo, pelo amor de Deus, eu vou ter que ligar só um minutinho, senhor, que eles vão se matar aqui. Aí eu paro, dou Danone. Porque eles sabem que contra filho ninguém compete. Oh, desde irmão entendeu. Então vamos começar agora a caminhar. A mulher do fluxo de sangue, que a gente entende que a perspectiva dela está errada, chega por detrás de Jesus,
entende a diferença do Jairo. E ela toca na orla do vestido de Jesus. E a Bíblia diz que ela é curada imediatamente. As irmãs aqui, as mulheres, fala para mim, se você é curada de uma enfermidade como essa, 12 anos, o que você faz? Se eu sou mulher, porque o homem é muito mais fraco que mulher, um homem, uma gripe mata ele. Eu dava mortal para trás, e eu nem sei fazer isso, mas eu ia aprendendo no dia. A alegria ia ser tão grande que eu ia gritar. Você ia também. A Bíblia diz que ela não. Ela é curada e se omite de celebrar, porque ela não quer ser percebida por quem ela foi curada. Sabe o que é isso? Medo. Porque é possível você ser curado de uma enfermidade e permanecer outras doenças em você. Uma área da vida pode ser curada e todas as outras permanecerem doentes. Basta você ficar na base do toque, não do relacionamento. Muito obrigado, irmão do Aleluia, eu gostei de você. Vou dizer de novo, quem se relaciona com Jesus na base do toque, nunca tem a obra completa. Agora, quem para e se relaciona com Ele, tem toda a sua vida transformada, em todos os aspectos, em todas as áreas, em todas as perspectivas. Então, ela tocou em Jesus, e a cena é essa aqui. Ela deve tocar e tu fica assim, acabou. E ela está saindo. E a Bíblia diz que Jesus fez assim, ó. Alguém me tocou. O que acontece imediatamente? O rolê do Jairo é empatado. Na hora. Jesus diz, alguém me tocou. Todo mundo começou, não, eu não toquei no Senhor. Todo mundo se afasta dele. Todo mundo se afasta dele. Eu acho que eu tenho um problema mental, irmão, porque se eu estou ali, eu ia falar, fui eu. Oportunidade única de trocar uma ideia com o chefe, irmão, já pensou? Aí Jesus ia falar, não foi você. Mas acho que ontem eu toquei, eu acho que... Ai, que oportunidade. A Bíblia diz que todo mundo começa, não toquei. E o Pedro? Aí, irmão, eu tenho uma vontade de bater no Pedro tão grande. Um dia eu vou encontrar ele no céu e falar assim, vem cá. Me explica o que passava na tua cabeça. Irmão, o Pedro não tem que falar nada, a pessoa tem que calar a boca. A Bíblia diz que o Pedro vai até Jesus e fala assim, ó. Como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. E aí Pedro diz assim, não viaja. Dá uma seguradinha. Aí Pedro, irmão, que é o discípulo, chama a atenção do chefe, do boss. Jesus olha para ele e fala assim, você é agente, né, irmão? Já está demitido, justa causa, vaza. Jesus olha para o Pedro e diz, não, Pedro, alguém me tocou diferente. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia. Eu imagino Pedro dizendo, virtude. O Jairo olhando no relógio, bora Jesus. Minha filha, Senhor. E Jesus assim, ó, eu preciso que quem me tocou apareça. Aí a mulher, eu preciso que quem... Aí a Bíblia diz, e entendendo ela, que não poderia passar desapercebida, apresentou-se a ele,
lançando-se aos pés, tremendo de medo. Percebe a diferença? Não? Desconfiei. É que tem uma coisinha bem gostosa de você entender aqui, e que se eu falar vai ficar mais fácil. Se você entender, você vai comemorar. Para Jairo, a multidão parou Jesus. Para a mulher, Jesus parou a multidão. Sabe o que significa, Zé? Que o que não tem valor para ninguém, para ele sempre tem. Sabe o que significa? O que todo mundo ignora, ele para. O que ninguém dá atenção, ele deu a vida. Tem que respeitar o nosso Salvador. A Bíblia diz que Jesus está parado. E a menina está assim na frente dele. Eu não toquei no Senhor. Eu toquei na orla do teu vestido. Ela tá chorando e dizendo: Jesus, eu não toquei em você. Eu toquei na orla do teu vestido. Eu não toquei em você. Eu toquei na orla do teu vestido. Ela não entendeu quem Jesus é. Na cabeça dela, Jesus vai descobrir, vai falar assim: bandida, apedreja essa garota. E Jesus está aqui, ó. E ela tá: eu toquei no Senhor, eu prometo. Eu toquei na orla do vestido, pode ver, tá na marquinha, eu peguei aqui, ó. É isso. Quando nós não entendemos Jesus de verdade, é assim que a gente se relaciona com Ele. A Bíblia diz que o filho pródigo, quando volta para casa, ele volta cheio de desculpas, e o pai interrompe ele com um abraço. O pai não queria a desculpa, queria o arrependimento que já era genuíno. Vem cá, vem, abraça, cala a boquinha, descansa. Deixa eu te dar água, deixa eu te dar comida, deixa eu fazer uma festa. Tu voltou, tu tá em casa de novo. E ele com vontade de falar, que ele fez: não, cala a boca, tu já arrependeu, Deus, chega. A mulher tá: Jesus, eu não tô querendo você. E Jesus está aqui. Deixa ela dar o show dela. E eu imagino, irmão, que a galera está em volta assim, ó. Aprontou, é? Tocou nele. Porque às vezes, irmão, o que atrapalha Jesus é a multidão que cerca. A multidão que cerca às vezes serve mais de barreira do que encorajamento para fazer alguém chegar perto. Depende da multidão, é óbvio, mas tem multidões que servem só para afastar. Aí a Bíblia diz que ela já falou bastante. Aí Jesus interrompe ela. Men's interrupt. Quem pegou a referência, pegou. Esses dias eu vi isso aí, eu fiquei emborracido por Jesus de conversa sobre. Muita vergonha alheia. Ai, Jesus, deu vontade de abrir o coração às vezes, irmão, mas tem tanta coisa que não dá, né? Sempre tem alguém gravando. Jesus falou para ela assim: querida, Jesus falou assim: Jéssica, dona da padaria. Não, irmão. Jesus chamou ela de filha. Esse irmão empolgaram, hein? É porque eu não sei se você entende. Não existe título mais importante no mundo do que ser chamado Filho de Deus. Sabe o que Jesus está começando a fazer? Curar outras áreas da vida dela. O físico estava curado, mas a alma ainda estava dilacerada pelos 12 anos de rejeição.
E é por isso que eu sou tão apaixonado por ele. Por isso que quando eu prego, eu me emociono. Porque é muito amor. Que às vezes dá a impressão que é jogado fora. Porque a gente não entende. Muitos de nós somos dominados por um sentimento avesso a quem Jesus é. A gente sempre se relaciona com medo. A gente se relaciona sempre cheio de protocolos. Ou quando então a gente desiste e vai embora. Vergonha, medo. E Jesus só está assim esperando. Não, bebê, olha para mim. Eu sou diferente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aí Jesus olha e diz: filha, eu imagino... Bispo, para mim, isso aqui é uma coisa que eu quero perguntar depois, lá na frente. Eu imagino que a mulher está assim, ó. Filha. What? Chamam de filha. O Pedro deve estar assim, ó. Ih? Perplexo. Ela deve ter parado de chorar na hora. Quem é pai aqui? Quem tem filho? Toma, Pedro. É bom, né? Tenho 3. Aí eu parei agora, até parei. Porque tá bom, depois vai dar muita guerra já, confusão. É, né? É, irmão, isso é profético, é? Tá repreendido em nome de Jesus, tá? Vou explicar algo para vocês. O dia que o meu filho nasceu, o João, meu primeiro filho, ele nasceu em outro país, ele não é brasileiro, por uma direção que Deus deu para ele, não é para a gente. Eu recebi uma palavra, fizemos provas com o Senhor e fomos para lá. Então meu filho nasceu em um dia que estava menos 30 graus. A neve caindo, a gente com o inglês, que só Jesus, o português é nível médio, imagina o inglês. E a gente naquela cena de desconforto, porque muito mais confortável era ter na nossa cidade, com os meus pais, com os pais dela, e a gente estava sozinho. Mas eu esperei 9 meses por aquele dia. 9 meses. Eu esperei por aquilo. E era um sonho da minha vida. E eu me lembro que quando eu casei com a minha esposa, ela falou para mim: o meu sonho é ser mãe. Eu nasci para ser mãe. E eu esperei muito tempo. E o dia que ele nasceu, o João, eu me lembro da médica tirar ele. Eu vi por onde ele saiu. E pensei que nunca mais ia voltar. Perdão, irmãos, é só desabafo mesmo, mas já passou. E eu vi e não desvi depois. E saiu. A médica colocou ele em cima e eu sou muito emocionado por natureza. Eu tô assim, oh, meu Deus do céu. Por sua mãe. Não dava para ver nada, não dava para ver nada. Era só uma coisa esmagadinha assim. E aí a médica falou assim para mim: papai, tira sua camiseta. Eu falei: do nada? Assim, sem uma força, uma coca. Irmão, eu tirei a camiseta. Eles têm uma cultura chamada, nos Estados Unidos, chamada skin to skin, que é pele a pele. E eles fazem isso com o pai também. E aí eu tirei a camiseta, sentei na cadeira. A médica pegou o João, levou no meu colo, colocou encostadinho no meu peito, uma cobertinha por cima. Você já teve essa sensação de que o tempo congela? Faz assim. Eu senti o coraçãozinho dele bater. E a Paula estava gritando ainda para a placenta dela. Te vira. Eu vi coisas que não queria, me deixa viver isso. Irmão, abracei meu filho. E esse foi o dia que eu descobri que agora eu não era mais o Dave. Agora eu era o pai do João. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu saio com a minha esposa
E a gente fala, sabe de quem? Do João, do Noah e da Serena. E a gente não consegue mais se imaginar sem. Não tem como. A gente não consegue. Assim, a gente até tenta. Esse dia eu fui jantar com ela, irmão. Eu levantei no meio do jantar e falei assim, vamos acelerar? Começou a dar saudade demais. Porque a gente começou a falar e mostrar foto de um pro outro. Foto que eu tiro, foto que ela tira. E acabou. Mas eu vou te dizer a coisa mais gostosa que aconteceu depois desse dia. Esse dia eu olhei pro meu garoto e falei, filho. Eu me lembro das orações que eu fiz com ele no meu colo. Mas teve um dia que tudo ficou ainda mais absurdo. Foi o dia que ele olhou para mim. E a fichinha dele conectou com uma palavra: papai. Irmão, não existe palavra mais gostosa do mundo do que se ouvir quando um filho te chama de papai. Minha garotinha agora, a Serena, me chamou de papai com 8 meses e não falou mamãe ainda. Eu não tenho o que fazer, eu sou um pai maravilhoso. Porque é assim que um pai se sente quando o filho reconhece ele. Ela falou, papá. Falei para ela, falou papai, aqui ó, eu vi. Minha esposa tá falando de comida. Falei, tá falando nada. É papai. E virou uma CPI, instauramos uma CPI lá em casa. E no dia depois, irmão, eu cheguei em casa. Ela estava no colo da Gri, que trabalha com a gente. E ela olhou assim para mim, fez aquele carinho, papá. Falei, pronto, provas. Temos provas. Chama a Paula, dá a sentença. Ela é minha filha e eu sou o pai dela, para a glória de Jesus. Venci, até hoje ela não engoliu. Ela fica escondida com a menina, mamãe, fala mamãe. Parece engraçado, mas na verdade é a coisa mais maravilhosa que existe dentro de um relacionamento. Quando você chama de filho, é bom, mas quando você é chamado de pai, muda tudo. A menina, a filha, ela está experimentando um Deus que ela não conhecia. Porque se ela conhecesse esse Deus, esse Pai, ela nunca chegaria por trás, ela nunca ficaria escondida. Pelo contrário, ela ia chegar assim, ei, Jesus, estou aqui, Senhor, aqui, ó. Aí Jesus, o que foi? Estou B.O. gigante, Jesus. Me ajuda. Jesus fala, pois vem cá. Resolvido. Top. Relacionamento, intimidade, olho nos olhos, segurança, identidade. Eu sou filho. Ele é meu pai. Não fala do meu pai, não fala dele. Ele é meu pai. E outra, não vem falar que eu sou outra coisa. Eu sou filho do chefe. Identidade, segurança. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Lindos, essas alturas do campeonato, como a gente demorou muito para resolver o problema da mulher. A filha do Jairo faleceu. Eu só preciso terminar. A mulher, Jesus olhou para ela e disse, filha, a tua fé te salvou. Calma, não acabou. Vai em calma. Corpo
alma e espírito. Jesus se importa com todas as áreas da sua vida. Jesus não quer só a tua saúde física. Deus quer a tua vida espiritual intacta na presença dEle. Jesus quer as tuas emoções saradas nele. Só é possível a base do relacionamento. O toque resolve áreas. O relacionamento resolve uma vida. Muda tudo. Amém. Chegou a notícia para o Jairo. Jairo, a tua menina faleceu. Ripe, menina do Jairo, príncipe da sinagoga. Aí Jesus diz: não, Jairo, relaxa, nós vamos seguir o flow. Estamos indo para tua casa. A mulher já está voltando para casa. Curada, homem. Aí alguém falou: impura, filha. Ai, irmão. O fluxo o quê? Filha, curou, acabou, papai. Estou indo para casa em paz. E ele falou que eu estou salvo, minha fé me salvou. Mas ele nem morreu na cruz. Mas ele é o dono da salvação. E se ele é meu pai, o que é dele é meu. Jesus está chegando na casa do Jairo. Um monte de mulher fora da casa de Jairo chorando. As carpideiras, contratadas para chorar. Se eu tivesse nascido nessa geração, talvez seria meu trabalho. Eles estão tudo. Aí Jesus chegou. Aí Jesus, irmão, Jesus é maravilhoso. Ele fala: vocês estão chorando por quê? Aí ele... morreu. É um motivo honesto. Aí Jesus diz o quê? Não, ela está... Irmão, Jesus é o único que chama gente que ninguém gosta, gente que gente rejeita de filho, chama a morte de sono. Jesus é diferente, né, irmão? Gosta de você. Eu sei que você sabe, irmão. Você é uma pessoa difícil, você sabe disso? Pessoa que está do teu lado, ruim, pode falar para ela, você é uma pessoa difícil, ruim também. Aproveita, desabafa, fala aí, ó, você precisa... Ai, do nada, ai não, anjos do Senhor. Oh. Não, irmão, a gente precisa de Jesus por conta disso. Agora, Jesus diz: não, está dormindo. Aí Jesus falou assim: entra Pedro, Tiago, João comigo. Jairo, a mulher do Jairo, entraram no quarto da menina. E a menina está o quê? Morta, está morta. Você tem que aprender. Tem certidão de óbito, tem tudo. Ela pode estar dormindo para Jesus, mas para nós ela está. E ela está o quê? Não, vocês precisam aprender, irmão. Se Jesus disse que está dormindo, não importa o que os outros estão dizendo, eu fico com a palavra dele. Vocês têm que decidir, gente. Ela está o quê? Pronto, fica com a palavra do chefe que tu nunca erra, bebê. Se ele disse que vai, vai. Se ele disse fica, fica. Se ele disse que dá pra fazer, acredita. Entendeu, bebê? Sabe por quê? Porque senão a gente sempre fica ouvindo a palavra de todo mundo. Não, morreu, está dormindo, não, morreu. A pergunta sempre é: e tu, Jesus? O que o Senhor disse? Por aí, irmão do meu Deus, eu preciso do Senhor até o final. Isso dá uma empolgada. Está dormindo, tá o quê? Pronto, irmão. Jesus entra no quarto da menina. Jesus não diz ressuscita. Jesus diz o quê? Acorda. É Ana Maria Braga, irmão. Jesus quer acorda, menina. Desculpa. Minhas referências, perdão. Jesus diz o quê para a menina? E a menina fez o quê? Ressuscitou ou acordou? Sempre fica com a palavra do chefe. Acordou.
Estava geladinha, mas é porque estava o ar-condicionado, estava sem cobertor. Aí Jesus diz o quê? Dá comida para ela. Eu ressuscitei, mantenho o milagre vivo. Dá comidinha para ela. Isso é relacionamento. O relacionamento mantém vivo o milagre. Você conheceu Jesus? Mantém vivo esse milagre. Se alimenta da palavra. Busca Ele de dia, de noite. Lembra de Salmo 55, 17? De manhã, de tarde, a meio-dia. Clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Os que me amam, os que madrugada me buscam, me acharão. Relacionamento. Aí, irmão, a Bíblia diz o final. O final só está na minha Bíblia, na verdade, não está na tua. Não adianta nem procurar, está aqui. Acrescentares, capítulo 12. Versos, desculpa, bispo, aqui tem umas coisas aqui que é sinistro. Heresiastes 26. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar num ambiente pra operar, com os olhos da fé, pra se enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, mas que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe. Não procura. Jesus saiu de casa, da casa. Aí todo mundo assim. Aí saiu o Pedrão. E o moleque dando um soco no Pedro assim. É o que vocês estão imaginando. E aí saiu o João. Saiu o Tiago. Saiu o Jairo. Semblante renovado. Saiu a mãe. E a menina? Está comendo. É só para voltar um pontinho com você, bebê. Acabou aqui? Continua comendo. Recebeu o milagre. Fala para quem sentou perto de você. Eu sei que você ama fazer isso. Eu amo falar para as pessoas que estão do meu lado. Então fala sempre assim: hoje é só o começo. A pergunta é: como isso termina? Minha questão é: não termina, porque acabou de começar. Porque depois que você descobre quem Jesus é e como Ele te vê, você vai afinar o relacionamento. Você vai começar a descobrir o que não gosta. Os olhos do Senhor vão se revelar sobre você. E quando tiver alguma coisa errada, o teu coraçãozinho vai apertar e você não entende. Mas é que o coraçãozinho do Pai está dentro de você. Os teus olhos espirituais se abrem. E gente que precisa ir embora vai. Gente que precisa vir vem. A paz que excede todo entendimento guarda o teu coração. A ansiedade vira sintoma, não é mais a doença. Vai embora. O Senhor domina o nosso coração.
E eu começo a querer ser mais como o João, como o Noah, como a Serena, do que como eu, pai. Porque é muito melhor ser filho. Porque ser pai, a gente tem que corrigir os meninos toda hora. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, o meu filho mais velho jogou um iogurte na cabeça da minha filha. Aí na hora minha esposa virou o telefone para ele e falou assim: papai, eu queria acertar no sofá. Eu falei: meu filho, eu sei que não foi doloso. Eu sei que você não teve a intenção, mas seja prudente, você não é bom de mira, todos nós já sabemos. Aí ele começou a rir. Eu falei: se tu pega na cara da mãe. Aí ele fez assim, meu. Porque foi fraquinho. Mas sabe o que é? Pra gente ser pai é difícil. Agora, ser filho é muito mais melhor, de bom. Irmão, ser filho é ter alguém que vai olhar para você pro resto da tua vida. Ser filho de Jesus é o teu Salvador, que te comprou com sangue precioso. Está dizendo: você é meu filho. Cola em mim, deixa eu cuidar. Deixa eu resolver, deixa eu cuidar do teu coração, deixa eu guiar o teu espírito. Vou falar uma coisa para você, lindo. Eu vivi um dos anos mais maravilhosos da minha vida. Esse ano foi um dos anos mais zica da minha história. Os irmãos, fala para fazer. Que tem gente que fala assim: não conta que vão ficar com inveja. Eu perguntei no começo. Eu não tomei decisão sozinho, por isso que foi o melhor. Eu não fiz nada sozinho. Eu falei: chefe, tu é o chefe. Resolve as paradas, Jesus. Me dá visão. Vai na frente, regaça. E Jesus abriu a visão de tudo, até do que eu não queria ver. Mas que bom que eu vi. Lembra da oraçãozinha debaixo da árvore? Eu estou aqui no meu telefone aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Não vai dar para ver, mas vê pela fé. Motivos de oração. Eu quero começar o ano debaixo da mesma árvore. Tem alguma questão, simbologia de virar do ano? Não, mas pode começar hoje se eu quiser também. Só que eu quero fazer primeiro mesmo. Porque esse ano já está tudo resolvido. O cronograma já foi organizado lá em janeiro. Mas o que eu disse para o Senhor naquele dia mudou o meu destino do ano. Eu só falei uma coisa, lembra? Jesus, eu acho que eu sei decidir, mas eu prefiro que o Senhor decida no meu lugar. E sabe o que é mais maneiro? Ele gostou e decidiu. Um dia eu conto os testemunhos, mas quando ele domina, não é só testemunho do que você recebe, do que você vive, é dos livramentos que te cercam. Eu quero terminar a minha missão aqui em Suzano para poder voltar para casa feliz. Essa mensagem, ela só faz sentido a partir de uma decisão que você toma. A mais óbvia e clara é: lindo, entenda quem você é. Você não é qualquer pessoa. É filho. Haja como filho. Chame-o de pai. Confia nele. Meu garotinho João, essa semana eu fiz um teste que eu achei muito maneiro. Eu coloquei ele na pia, assim, de pé. Falei: se joga para trás, filho. Ele só fez assim, ó. E vral, irmão, eu não estava nem olhando. Eu falei sem ver. Irmão, eu peguei ele uns 10 centímetros do chão. Falei: filho, quando o pai falar uma coisa dessa, você tem que saber que o pai não é Jesus. O pai é muito doido, tem que olhar para o pai mesmo. Ele falou: não, mas o pai falou. O pai falou, é falado. Ele está aprendendo, e eu também. Você também. Mas a pergunta que não quer calar é: e você? Quando vai chamá-lo de pai? Eu tenho duas perguntas para fazer. Para você que nunca recebeu Jesus como teu Salvador. Você sempre vê ele de longe,
mas nunca entregou o coração. Nunca disse: Jesus, entra. Apocalipse, lembra? Eu estou à porta e bato. Que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Você nunca fez. É o dia. A pergunta é: para tomar uma decisão como essa tem que mudar muito, sim ou não? Quem falou sim perto de você, vai assim: relaxa. Errou, mas tá de boa. Não, irmão, não dá nada não. O evangelho é: vem do jeitinho que você está. Cansado, oprimido, sobrecarregado, que Ele vos aliviará. Calma que tem as letrinhas pequenas. As grandes dizem: vem do jeitinho que você está. As pequenininhas dizem: mas para Ele morar dentro de você, você vai ter que mudar tudo quem você é. Porque eu não sei você, irmão, mas quando eu vou para uma casa nova, eu quero fazer a maior faxina. Eu lavo o teto, esfrego as paredes, tiro as cortinas, limpo tudo, porque eu não quero o cheiro de outra pessoa. Jesus não quer cheiro do teu passado dentro de você. Ele vai limpar, Ele vai tirar, é tudo novo. Lembra, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A segunda pergunta é para você que já chamou Ele de pai, mas se sentiu um bastardo e foi embora. Alguma coisa aconteceu que você se perdeu, e você vê os outros chamando Ele de pai, e você diz: eu já chamei, mas eu não tenho mais essa moral. Lindo, foi você que parou de chamar de pai, tá? Porque Ele ainda vê você como filho. Ele ainda espera você voltar para casa. Que seja hoje. Pronto. 2 perguntas, 1 resposta. Sem ameaça? Nada. Precisa não. Não é por medo, é por amor. Então promessa? Também não. Não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele já fez. A cruz do Calvário, para salvar eu e você. O pecador que fez Ele ir para a cruz foi eu, foi você. Entendeu? Pronto. Eu pergunto, o Espírito Santo convence, você decide, a gente ora e faz a maior festa que essa igreja já viu na história dela. Vamos arrebentar, mas não vai arregaçar. O bispo vai falar assim: o que é isso? Grava a série amanhã aqui, pelo amor de Jesus. E a festa, o motivo é você. Entendeu? Pronto, eu conto até 3. Se quiser tomar a decisão, você vai levantar a mão e a gente ora junto, amém? 1, 2, 3. Minha vida o coração é do meu mestre. Muita gente não vai caber. Não, eu vou explicar para vocês. Alguém entendeu errado. Alguém falou assim: promoção de camiseta, quero, Black Friday. Não, irmão, é um convite para a morte. É. O convite que eu estou te fazendo é para a morte. Porque não vivo mais eu. O convite que eu estou te fazendo é para você se anular. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é mole não, bebê. É Jesus entrando com tudo dentro da casa e falando assim: bora começar a faxina. E que boa. E eu ia falar o nome daquele negócio que desentope pia, mas é perigoso. Não ia fazer sentido usar diabo verde, porque é coisa da minha mãe. Pensou? Não ia pegar. Então eu vou perguntar de novo. É sério, bebê? Quer? Você tem certeza? Porque eu não quero ver você decidindo hoje e esquecendo amanhã. Acorda amanhã com sangue nos olhos, dizendo: Jesus, pode começar, toca no pau. O que eu preciso mudar, Jesus?
Me mostra quem precisa mudar na minha volta. Me mostra, Jesus, o que eu falo que te entristece. Me mostra, Jesus, qual é a prática que te incomoda. Jesus, eu quero ser teu best friend. Me mostra, Jesus, tu é o meu pai. Eu quero andar contigo, quero caminhar com você, Jesus. Me dá a direção, me dá o caminho, Senhor. Se eu tiver que mudar de lugar, eu me mudo. Jesus, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu faço. Mas eu não aceito viver mais nenhum dia distante da tua presença e do centro da tua vontade. Tem certeza? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as, me ensina com santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, estará comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Tá chorando porque que cuidar de você, Ele não te esqueceu. Ele sabe de tudo o que você está passando. Se tiver alguém que tomou decisão perto de você, que é alguém que você ama, conhece, abraça essa pessoa. Diga para ela, essa é a melhor decisão da sua vida. Diz no ouvidinho dela, começa hoje a melhor estação da tua história. Amém? Ô bispo, vem cá, meu príncipe. Ele é bonitão, né? A esposa dele também é sinistra. Tá ali, ó. Ele orou muito. Ela quase nada. Tô brincando, é que eu vi essa piadinha, achei legal fazer. Você que tomou essa decisão, lindo, você vai fazer uma oração comigo, palavra após palavra. E eu quero que você entenda que o que você está decidindo hoje não muda só a tua vida, muda a tua geração. A geração dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos irão colher do dia de hoje, sem nem sequer talvez saber que um dia ele existiu. Um dia alguém vai estar na presença de Jesus, adorando a Ele com liberdade, mas nem sabe que alguém lá atrás em Suzano levantou a mão dizendo, eu quero começar isso, eu quero viver isso, porque eu aprendi sobre Jesus de maneira um pouquinho errada. Os meus filhos já estão aprendendo da maneira mais certa. E talvez meus filhos vão conhecer Jesus ainda mais do que eu. E o meu neto vão ser ainda mais apaixonados por Jesus. Meus filhos já começaram a descobrir que o Deus do pai dele cura, muda, acalma, transforma, liberta. Você está entendendo? Diga comigo, você que está tomando essa decisão, os olhinhos fechados, e repete. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador, que a tua morte na cruz
foi para a minha salvação. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Aleluia.